Oi, pessoal. Vamos voltar no tempo, lá para o finalzinho de abril de 1945, norte da Itália. A Segunda Guerra na Europa, assim, já estava nos acréscimos, né? Exatamente. E é nesse cenário que a gente mergulha hoje para falar de um episódio, olha, fundamental, mas talvez não tão comentado da nossa Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Ah, interessante. Qual seria? A Batalha de Coléquio. A gente está se baseando aqui nos trechos do livro Coléquio, o Triunfo Brasileiro na Itália. E a ideia é entender essa vitória expressiva dos brasileiros, né? A rendição de mais de 14 mil soldados inimigos. 14.000? Nossa. Pois é, alemães e italianos fascistas. Um número impressionante, mas que curiosamente a memória deles seguiu uns caminhos bem particulares depois. Caramba, 14.000 é um número que realmente chama atenção. E isso tudo aconteceu ali em Colecchio, pertinho de Parma, que virou então uma rota de fuga para o pessoal do eixo, é isso? Isso mesmo, era uma rota estratégica para eles tentarem escapar. Já em retirada total, a situação tática era de quase colapso para o eixo. E quem estava tentando escapar por ali? Que forças eram essas? Basicamente, a gente está falando da 148ª Divisão de Infantaria Alemã e também da Divisão Bersaglieri italiana. Os Bersaglieri, inclusive, eram uma tropa de elite italiana, bem aguerrida. Entendi. Então eram forças consideráveis tentando vazar para os Alpes. Exato, era uma tentativa desesperada, sabe? De evitar a captura, de romper o cerco aliado que se fechava. E a FEB? Qual era a missão dos brasileiros e dos americanos que estavam com eles? A ordem era clara: fechar a porta, impedir essa fuga, não deixar que essas divisões escapassem e, sei lá, prolongassem a luta mais um pouco. Então a FEB, junto com o apoio americano, ficou com essa tarefa de bloquear ali em Colecchio e Fornovo de Taro. Isso, o apoio americano era principalmente de artilharia e algumas unidades blindadas, o que foi, claro, muito importante. E a tática brasileira? O material que a gente viu fala em manobra de cerco e pressão. Não foi só montar uma linha e esperar, né? Não, de jeito nenhum. Foi mais inteligente que isso. Em vez de um confronto direto estático, os brasileiros usaram uma tática de envolvimento. Atacaram por lados diferentes. Ah, tipo cercando mesmo. Isso, cercando progressivamente, usando a velocidade, o terreno, para criar uma pressão por múltiplos flancos. Isso cortou as linhas de suprimento deles, as rotas de fuga, tornou a situação insustentável. Imagina a tensão daqueles dias. Ali entre 26 e 29 de abril, devia ter combate intenso, em campo aberto, vilarejos. Foi intenso, sim, a fonte descreve bem isso. Muito uso de artilharia, fuzilaria. A infantaria brasileira teve que lutar bastante para desalojar o pessoal das posições defensivas. Não foi uma rendição que veio fácil, não. Mas a tática funcionou. Funcionou. A combinação da manobra bem feita, a pressão sem parar e o desespero crescente das tropas cercadas levou ao colapso da defesa deles. E aí chegamos ao dia 28 de abril. A rendição em massa. Aquele número de novo, 14.779 capturados. É quase difícil de imaginar essa cena. É um número muito expressivo e o significado histórico é enorme. Foi a maior rendição de tropas do eixo para uma força sul-americana em toda a Segunda Guerra. Um feito militar, assim, de primeira grandeza. Nossa, não sabia desse detalhe. A maior rendição para uma força sul-americana? Exatamente, mostrou a capacidade da FEB de conduzir operações complexas, decisivas. Validou muito o trabalho deles lá. E tudo isso poucos dias antes da Alemanha se render de vez, né? A rendição final foi em 8 de maio. O time é impressionante. Sim, o impacto estratégico e moral ali naqueles últimos dias de guerra na Europa foi considerável. Para a FEB, foi uma espécie de coroação na campanha na Itália. Entendo. E marcou o fim da participação deles nos combates, praticamente. Isso. Depois de Coléquio vieram as homenagens, os preparativos para voltar para casa. Foi o fechamento da campanha militar brasileira. Uma história de sucesso, sem dúvida. Mas, como você falou no começo, tem essa questão da memória, né? Um contraste. Tem, e é bem curioso, porque apesar dessa vitória enorme, da importância estratégica, parece que Coléquio não ocupa um lugar tão central assim na nossa memória coletiva sobre a guerra aqui no Brasil, sabe? Comparado com outras batalhas, talvez. É verdade. A gente ouve mais falar de Monte Castelo, por exemplo. E na Itália, como eles veem isso?
Ah, na Itália é diferente. Lá na região mesmo, Colecchio, Fornovo de Taro, a memória dos brasileiros é muito viva. Tem monumento, nome de rua, cerimônias. Eles reconhecem e homenageiam muito o papel da FEB na libertação da área. Que interessante essa diferença de percepção. Reconhecimento forte lá, memória talvez um pouco mais difusa aqui. Exato, o que nos leva a uma última reflexão, que vem da própria análise das fontes, né? Considerando essa vitória tão grande, tão reconhecida lá na Itália, por que será que aqui no Brasil a Batalha de Coléquio talvez não tenha o mesmo peso na memória popular sobre a nossa participação na Segunda Guerra? Que fatores poderiam explicar isso?